Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias aqui da região de São José do Rio Preto, com quase 93 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje aqui comigo no podcast um episódio muito especial. Recebo o advogado criminalista Dr. Augusto Mendes Araújo. Doutor, meu muito obrigado, o senhor que vem representando a categoria dos advogados criminalistas, que acabamos de ter aí a comemoração do dia, né, do profissional, dessa categoria tão importante para o Estado Democrático de Direito aqui no nosso país. Exatamente, Rodrigo. Obrigado aí por sempre estar nos convidando a estar aqui, a bater esse papo, a esse canal tão importante de informação. Então é sempre bom estar aqui contigo. E no dia 2 agora comemoramos aí o dia do advogado criminalista, né, nesse tão combatido ano que a gente está vivendo aí, de tantas polêmicas, e a gente aí uma fonte realmente de justiça, né? Sem o advogado não se faz justiça, então a importância aí de ter o advogado criminalista, né, que sempre é tido aí como o advogado mais, né, desprezados, vamos assim dizer, até que infelizmente a tragédia bata a porta de alguém. Então assim, é importante aí a gente ter advogados criminalistas bem preparados, justamente para poder trazer essa balança à justiça aí. Sim, teve por muito tempo a brincadeira o advogado de porta de cadeia. Exatamente. E o senhor é o exemplo que isso mudou completamente esse significado do advogado criminalista. Eu trouxe o senhor porque o senhor representa muito bem esse outro lado de uma advocacia de qualidade e excelência, por exemplo, no mundo das grandes operações. Sim. O senhor trazendo esse projeto que o senhor leva palestras, faz os encontros, e é uma tendência, doutor, essa questão de trabalhar nas grandes operações envolvendo aí o GAECO, a Polícia Federal. Como é que é para o senhor? O senhor teve uma sacada, né? Teve uma ideia e colocou em prática. Exatamente. Na verdade, assim, eu até brinco às vezes falando que o GAECO salvou minha advocacia. Como assim? Com a lei de organização criminosa sendo criada, o Ministério Público entendeu que precisava de um braço, e um braço separado do Ministério Público, para combater essa macrocriminalidade. Então, quanto mais a gente vê GAECOs fortes, promotores de justiça se especializando, é muito comum hoje a gente pegar uma denúncia no Ministério Público que vem assinada por 4 promotores, porque são promotores com sabedorias diversas, com técnicas diversas, interceptações telefônicas, telemáticas, lavagem de capitais. Então, a gente, quanto mais preparado tiver o órgão acusatório, os GAECOs, para combater a macrocriminalidade, melhor para a sociedade e melhor para o advogado criminalista, porque a gente tinha aquela máxima que a testemunha era a rainha das provas. E hoje a gente vê processos que sequer se preocupam em ouvir testemunhas, porque a prova vem tecnológica, a prova vem pelas herbes dos celulares, a prova vem pelo aquilo que foi produzido. Eu falo que nesse mundo das grandes operações, a gente vê todo dia aí acontecendo, só em 2021 foram mais de 10 mil grandes operações pela Polícia Federal, só pela Polícia Federal. Então a gente vê uma prova tecnológica, a gente vê a inteligência artificial fazendo total diferença nesses processos agora, na maneira de se investigar. Então a gente vem com um bastidor muito pronto, que a prova testemunhal acaba ficando ali muito mais como uma prova subsidiária do que com a prova principal no processo. Então a gente tem visto isso. Você usou o termo projeto e é realmente isso. Eu falo isso muito para os meus mentorados e falo isso para os clientes. A gente tem que apresentar, não é um contrato de honorários, é um projeto de trabalho. Você vai numa empresa, né? Você vai chegando na empresa, tem um setor de marketing, setor financeiro, setor de contábil, setor de vendas. Na advocacia hoje é isso. Você tem que ter um setor de investigação defensiva, um setor de produção, um setor de análise de jurisprudência. Não importa muito hoje o que o advogado pensa. A gente tem que entender qual que é a tendência, qual é o pensamento do STJ, qual é o pensamento do STF e direcionar nossas teses a que a tese seja a
acolhida naquele entendimento que está sendo colocado. Então, realmente, advogado de porta de cadeia, que tanto se falava, né, e se usa até hoje para o advogado criminalista. De maneira pejorativa. De maneira pejorativa, mas é aquilo que eu falo. Até o momento que a tragédia bate na porta de alguém. O ministro Barroso fala muito isso, né, que ele tem um grande apreço pelos criminalistas e só vai entender o poder, a necessidade, a importância de um criminalista bem preparado é quando, infelizmente, alguma tragédia bate a porta, seja na área fiscal, seja na área econômica, seja em tantos crimes que a gente tem esse estereotipo, né, de que o advogado de porta de cadeia, de bandido, e o bandido é aquele que mata, rouba. Não é bem assim, não. A gente vê hoje aí, teve uma operação agora deflagrada aí, de importação de fios de cabelo da Índia, que deu uma mega operação com 6 bi de bloqueio. Então, assim, mudou o aspecto, mudou com as criptomoedas, mudaram as formas de se investigar, também mudaram os alvos os alvos que viram hoje réus nos processos de grandes operações são empresários, são mega empresários, são profissionais liberais, muitos advogados, infelizmente. Essa semana, no mês de novembro inteiro, a gente viu várias operações em que diversos advogados acabaram sendo presos, investigados. Então a gente precisa entender que existe uma outra maneira de se fazer investigação e uma nova postura que precisa ser adotada aí por todos os sujeitos do processo. E eu falo isso de advogado, ministros, juízes, assessores. A gente tem visto aí as notícias, o que tem acontecido no Brasil atualmente e a posição aí, graças a Deus, de uma Polícia Federal forte, dos GAECOS fortes, de um CNJ agora não tão omisso, mas pedindo investigações. Então isso é muito importante. Guto, levando essa questão, senhor, na sua opinião, doutor, o senhor acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser preso? Eu acredito que o senhor conhece o processo, para que o senhor viu até o momento? Eu acredito que não. Eu acredito que o que eles queriam já conseguiram, que é tornar inelegível. Então, a partir daí, tem-se muito bastidor por trás, é muita política, há muitos interesses políticos e pouco processo penal. E o que nos preocupa é isso, abrir esse campo aí de, como é que a gente poderia dizer, de falhas, de dar um jeitinho para se trazer uma opinião política e abrir um precedente, essa é a palavra, um precedente perigoso dessa forma como vem sendo feita. Mas eu acredito que não traria uma revolução, traria vamos dizer assim, uma consternação aí de ambos os lados. A gente viu, o Brasil foi dividido nessas eleições, mas eu acredito que o que mais interessava nessa parte política era tornar inelegível mesmo, e vamos ver como é que vai direcionar a política aí, né, para o lado da direita, né, quem que vai surgir, qual vai ser o nome, já que estando o Bolsonaro inelegível, né, algum nome vai surgir, e vamos ver como que vai ser, né, se vai ser extremo, se vai ser mais centrado, temos que aguardar, mas tem muito bastidor influindo na parte criminal que não é criminal. Doutor, independentemente do lastro de provas, é importante de qualquer forma uma boa defesa nesse processo, justamente se tiver esse envolvimento de grau de política, é essencial a postura do advogado criminalista que vai atuar nesses casos, né? Exatamente, é o que eu acabei de falar aqui. O que vai nortear esses processos, podem ver, são interceptações que estão vindo, provas que estão sendo restauradas através de aplicativos de mensagem, Signal, WhatsApp, Trema, são aplicativos que não tão comuns, o Signal e o Trema, que as pessoas utilizavam por ser mais seguro, e a gente tem visto que tem acontecido. Aconteceu na Lava Jato, aquela repercussão toda depois que divulgaram as mensagens ali na época do Telegram. Então a gente precisa entender que o advogado ele precisa estar preparado com a legislação, preparado politicamente, entendendo qual é o jogo político que está acontecendo e qual é a intenção e a orientação dos tribunais. E aliado tudo isso, tem um bom meio de campo ali para poder tratar isso daqui, porque tem muita política envolvida. Sim. Doutor, eu percebo que o senhor é um estudioso, além de tudo, e me chamou a atenção, num dos processos do senhor, o senhor levou um perito particular que o senhor contratou, que o escritório contratou, para produzir prova dentro de um processo de que é uma prova paralela ao que o perito vai fazer, mas é importante para a defesa, que o perito não vai inventar um laudo ali porque a defesa quer, ele vai aos fatos. Qual que é a importância de ter essa iniciativa? Porque muitos profissionais acabam dependendo única e exclusivamente da documentação, do laudo feito pela polícia civil, né? Isso pode ser perigoso na defesa ou não?
Não, se você tem um trabalho sério, como você falou. Olha o que acontece nos processos. A gente vem com um processo e vem com uma prova pericial. Fala, excelência, eu quero produzir tal prova. O magistrado fala que não é importante, porque cabe ao Ministério Público fazer a prova da acusação. Essa leitura de que o advogado ficava passivo, o advogado ficava sentando, esperando o Ministério Público trazer uma prova robusta, que a lei fala isso, a prova tem que ser robusta para uma condenação, a gente tem visto ao contrário. Quem faz a melhor prova leva. Então, nesse contexto, a gente, usando o provimento 188 da OAB, que instituiu a investigação defensiva, um avanço assim importantíssimo para a advocacia, porque nos Estados Unidos, os escritórios de advocacia podem fazer suas investigações. Aqui no Brasil a gente não podia. Ainda se tem até hoje que o inquérito policial ele é inquisitivo. É só para fazer prova para acusação e não para defesa. Então, nesse contexto, a atuação de peritos em 2 casos, Operação Colibra e Operação Grinete, fizemos o pedido, o juiz indeferiu, contratamos peritos particulares, os peritos fizeram a perícia com aquela prova que a gente apresentou, trouxemos essa prova para o processo, robustecemos essa prova também com a inquirição dos policiais e com as testemunhas, e aí ao final do processo, nos 2 casos, o magistrado falou, olha, diante da produção de prova feita pela defesa, defiro agora a perícia oficial. E aí a importância, o seu perito, ele vai atuar junto com o perito oficial como assistente técnico. Então, assim, o encontro da verdade real, que é tão procurado no direito penal, porque o que se procura num processo? Tentar trazer para dentro do processo, para as páginas do processo, a verdade real. Então, a postura ativa do advogado criminalista faz muita diferença, né? E aí, estudando, né? Estou fazendo mestrado em Salamanca, lá na faculdade de Salamanca, usando esse direito comparado. Salamanca na Espanha. Salamanca na Espanha. Agora, em janeiro, a gente volta para lá, para a Espanha, para o 2º módulo desse mestrado. É um mestrado direcionado justamente na macrocriminalidade, em crimes cibernéticos, crimes de criptomoedas, que é a tendência, é o que vai vir no Brasil. Antigamente você escondia dinheiro embaixo do colchão. Hoje você tem vamos dizer assim, para o pessoal entender, você tem um pendrive, você coloca lá as criptomoedas e ninguém sabe, ninguém encontra. Você pode viajar, entrar no avião, sair com bilhões dentro de uma chave digital, sem passar por corretora, sem passar por nada. Então, as investigações vão evoluir nesse sentido. E aí o advogado precisa estar preparado, ele precisa estar à frente. Para quando chegar a investigação, eu brinco muito, Rodrigo, que o crime é cíclico. Quando eu comecei a advogar, há 19 anos atrás, o maior crime que tinha era roubo furto, na verdade, de toca-CD, para tocar por droga. Quando eu fazia estágio lá na Defensoria Pública, no ano de 2002, por aí, era o crime que a gente via. Vieram a modernização, vieram os painéis agora já não tem mais CDs. O que aconteceu? O crime precisa se modificar, então ele é cíclico. Qual é a tendência do crime hoje? Para os crimes digitais, para os crimes econômicos, para os crimes de criptomoedas. Então, essa preparação, esse estudo, vai fazer toda a diferença aí na carreira. E o jovem advogado entra na frente, tá? Porque nós, que temos uma caminhadazinha já, a gente tem que virar a chave e voltar. Falar, opa, a forma como a gente fazia não dá mais. A gente precisa se reinventar. O novo que está entrando, o jovem advogado que está entrando, ele já entra nessa tendência. Ele já está habitualizado a esse negócio. Os jogos eletrônicos que a gente vê tanto, as bets. Então, assim, vem muita coisa boa aí. Obviamente, vai depender de muita fiscalização, de muita atuação dos GAECOS, mas para o advogado criminalista que entende, tem muito fato sendo criminalizado que não é crime. Sim. Guto, ano que vem vai ser um ano muito especial, 2025, para você, na sua carreira. Completar 20 anos já de atuação nessa caminhada aí, você falou da caminhada agora. 20 anos? 20 anos. Ano que vem a gente completa 20 anos, a gente chama carinhosamente aqui nosso escritório de laboratório das grandes operações, e a gente tem esse ramo, a gente atua hoje no Brasil inteiro aí, nesse mercado, e a gente vê justamente isso, Rodrigo, a gente tem muitos parceiros, jovens advogados. Um jovem advogado já despertou para isso, ele já viu que existe uma advocacia diferente, que ele não precisa mais ir para a porta da cadeia para se destacar, ele não precisa mais, igual antigamente, fazer 500 júris para ser reconhecido, por conta disso daqui, dos podcasts, por conta do Instagram, por conta desse mercado digital, que hoje qualquer advogado que inicia, ele tem direito de palco, ele tem direito de fala, ele consegue ser visto, ele consegue fazer sustentações orais no Supremo Tribunal Federal, no STJ, mesmo sendo um advogado iniciante, mesmo tendo um cliente que não tem condições de pagar honorários para ele ir até Brasília, de forma virtual. Então isso trouxe aí, eu posso dizer assim, um
papel importante para o jovem advogado. Ele não precisa mais caminhar 15 anos, 20 anos para ter o reconhecimento. Ele consegue em 3, 4 anos, fazendo um bom trabalho, se preparando, estudando e divulgando aquilo que ele faz. E não é fazendo publicidade, não é fazendo propaganda, é simplesmente mostrando a transformação que ele faz na vida das pessoas. E isso é lindo, porque a gente pega uma grande parte da parcela da população que ficava a depender da Defensoria Pública, que faz muito, mas está sobrecarregada, que os advogados agora podem atuar e atuar de forma mais extensiva Brasil afora, de forma digital. É possível sonhar e sonhar alto, dirigindo aos estudantes de direito, né, Guto? De que aquela situação de que eu quero ser juiz ou promotor de justiça, ou procurador, ou defensor público, você dá outro caminho, você tem uma outra opinião totalmente diferente. Totalmente diferente. Qual que é a sua opinião para a moçada que está estudando direito aí? Quem está se formando. Você que é bem sucedido, nós estamos falando de um advogado bem sucedido, ninguém sabe que lá no começo teve muito obstáculo, não foi sempre assim, né? Lá no começo a gente também tinha um apelido carinhoso para o nosso escritório, era o Porvinha. Porvinha? Porvinha. Por que Porvinha? Porque o pessoal entrava, era taco de madeira, o taco ia balançando, ar-condicionado, janela, fazia um barulhão, era carinhosamente Porvinha. Eu acho que é isso que a gente tem que olhar na vida. Não importa em que momento da carreira você está. Está no início, está no meio, você já está um pouco mais evoluído. O importante é você manter ética, honestidade e se preparar. Então, assim, como que a gente sai do Porvinha para poder atuar em grandes operações no Brasil inteiro? Fazendo isso, caminhando com honestidade. Mas hoje, com as redes sociais, isso maximizou demais. Hoje você não precisa aguardar 10, 15 anos. Hoje você consegue. Eu tenho, por exemplo, mentorados nossos que já estão em 17 grandes operações com 3 anos de formado. Então, olha isso. Olha o poder de impacto que o digital, que a preparação, o advogado, né, a gente fala assim que precisa ter sonhos para poder ser vencedor. Olhar para o mercado e entender. E eles entendem muito rápido isso. Porque eles vivem isso, eles foram criados nesse ambiente, Rodrigo. Então, assim, é muito legal mesmo entender isso. Então, assim, do Porvinha ao laboratório das grandes operações, não importa o momento que você está. O importante é você saber que na advocacia não vai limitar os valores que você vai ganhar. Por isso eu falo, não vá fazer concurso público se você não tem um chamado. A gente tem muito, e aqui uma crítica construtiva, quantos e quantas vezes a gente se depara com juízes que não são vocacionados, estão lá só pela carreira, estão desmotivados porque não conseguiu acompanhar a inflação, está defasado, e a gente vê, agora quando você encontra um promotor, como a gente vê vários promotores, e fazendo uma menção até aos promotores aqui do GAECO, é impressionante o trabalho que o GAECO de São José do Rio Preto faz, trabalho sério, você pega uma denúncia, você vê que aquilo que está na denúncia é o que tem, né, de provas mesmo, é o processo. Isso chamam promotores vocacionados, juízes vocacionados. O duro é quando você encontra advogados que não são vocacionados, estão na advocacia por dinheiro, e só vai lá para isso, não vão ser felizes, não vão fazer um bom trabalho, e o contrário também, seja com promotores, seja com juízes que não são vocacionados, estão ali, vamos dizer assim, caminhando porque falaram que aquilo traria estabilidade, e hoje eles veem advogados, né, faturando altos valores, falam assim, poderia ter sido essa pessoa e teria o chamado. Então, eu acho que o importante é entender o seu chamado. É vocacionado para o Ministério Público? Pode ir, que vai ganhar muito bem, o salário é muito bom, mas vai se realizar e vai fazer justiça. É magistrado? Faça a mesma coisa. Mas meu coração é da advocacia, eu vejo que a advocacia tem mais possibilidades de você realmente restaurar a dignidade de forma extraordinária, a convivência, você devolver um filho para a mãe acusado injustamente, como a gente teve lá agora no Rio de Janeiro, a gente conseguiu provar que aquela pessoa foi identificada erroneamente, você trazer um perito, usar a imprensa, né? A gente só conseguiu isso por conta da imprensa. A imprensa comprou a nossa história, o Extra comprou a nossa história, publicou no domingo toda a história, e aí o tribunal olhou e falou, opa, tem um erro aqui, precisamos soltar isso. Então, assim, é maravilhoso você cumprir o seu propósito. Então, meu propósito é na advocacia, eu sou um incentivador da advocacia para os jovens advogados, para os bacharéis, para os estudantes. Venha para a advocacia. Bacana. Guto, e nós temos módulos dentro das grandes operações, no mundo das grandes operações, MGO, que você lidera esse projeto, de que, por exemplo, é o contato com a própria mídia, com os próprios veículos de comunicação, que não é usar a imprensa, porque o jornalista ele está atrás de informações, mas é aquilo, você caminhar com o jornalista no sentido de informá-lo sobre o que tem. Às vezes o processo não pode por causa do segredo de justiça, mas o jornalista está sempre atrás de boas histórias. Sim. E geralmente no mundo das grandes operações tem boas histórias grandes, né? E dá para fazer esse bate-bola. Como é que é a relação com a imprensa?
É um dos Você trata disso, né? Tem um módulo específico na minha mentoria, numa das grandes operações da MGO, que é criando relacionamento com a imprensa. Como que as grandes operações conseguem sobreviver? Por conta da imprensa. Toda vez que é deflagrado uma grande operação, e vocês sabem disso, é divulgado, é repassado pelas agências de marketing, de imprensa, dos GAECos, dos Ministérios Públicos, da Polícia Federal, o release. O que é o release? É a história daquela operação. A operação não tem número. Você vê o processo, qual que é o número da Operação Lava Jato? Ninguém sabe. É Operação Lava Jato, fase 1, 2, 72, 82, 30. Operações da mesma forma. Então, assim, eles precisam da imprensa, para quê? Para trazer a opinião pública e para poder chegar nas grandes lideranças. O advogado é a mesma coisa. Só que se criou um estigma que a imprensa é inimiga do advogado. Que o advogado fala e a imprensa coloca 30 segundos daquilo que não interessa ao advogado. É mentira. A imprensa séria, a imprensa correta, ela faz o seguinte: os advogados é que não estão preparados para entender o que é importante para a imprensa. Por isso esse módulo faz tanto sucesso, né, de você entender e levar ao jornalista informações que de fato contribuam para que seja publicado. De fato, a imprensa precisa vender, a imprensa precisa trazer uma boa história, mas o advogado que consegue entender isso e consegue se inserir nesse momento, quantas e quantas vezes eu já tive em operações. Vai sair uma reportagem no Fantástico da operação e bem assim, o Fantástico tentou contato com os advogados, mas eles preferiram não se manifestar. Ou manda uma nota escrita, enquanto do outro lado houve toda uma produção. 10 minutos de reportagem. De reportagem. O delegado falou, o Ministério Público falou, o juiz às vezes não fala, prefiro que não fale, mas... E o advogado simplesmente manda uma nota: a defesa irá provar a inocência ao final do processo. A defesa ainda não teve acesso ao processo, irá se manifestar. É uma desculpa. É mais fácil a gente criar desculpas para nossas deficiências do que reconhecer nossas deficiências e procurar evoluir. É isso que a gente tenta fazer, entendendo esse módulo com a imprensa. A imprensa ensina muito para a advocacia como fazer investigação. Os trabalhos investigativos que a imprensa faz. E quantas vezes um crime não é revelado, não é descoberto o verdadeiro autor, novas evidências não são trazidas pelo trabalho de campo que a imprensa faz. É isso que nós precisamos aprender, os advogados criminalistas. Com o provimento 188 da OAB, instituído aí há 3 anos, a gente precisa evoluir, entender como fazer essas investigações, entender como a imprensa tem feito esse trabalho. Você vê um crime ocorrer de homicídio, um dia depois, está no Fantástico lá em 3D, reconstituição do crime, tudo isso. E aí você vai para tribunais de júri, até hoje, você não tem uma maquete eletrônica e o jurado tem que decidir com um papel lá, uma leitura com o melhor orador. É injusto com a sociedade, é injusto com o jurado, é injusto com o réu, que tem maiores condições, consegue ter uma prova produzida, que consegue trazer clareza ao jurado. E aquele que não tem condições? Então, hoje, com a inteligência artificial, isso tornou muito mais barato e eu acredito que, assim, se entender isso, que o processo precisa ser contado como se fosse um filme. Você vai no cinema, Rodrigo, sabe que é mentira, chora e sai de lá falando que esse filme mudou sua vida. Você vai para um plenário do júri, que é o drama da vida real, sai de lá como se nada tivesse acontecido, não derrama uma gota de lágrima, não sai de lá sequer pensando se acertou ou errou no veredito. De quem que é a culpa? A culpa são de todos os sujeitos processuais. Dentro do Ministério Público, da Defesa, do magistrado, do Estado, que não tem condições, às vezes, de arcar com uma perícia 3D para colocar a cena do crime e trazer segurança ao jurado para decidir. Sim. Guto, falando dessa questão de júri, julgamentos, você passa poucas e boas aí em alguns júris aí que a gente percebe nos embates acalorados. Aqui está uma pessoa calma, tranquila, que se transforma no júri. Eu acompanhei vendo alguns vídeos, sua atuação no plenário, a gente vira um leão mesmo, né, na defesa da pessoa, ainda mais se está sendo cometida uma injustiça. E de que forma você se prepara para o júri? Qual a orientação? Porque a gente tem aquilo que você falou, a vocação, né? Você tem que ser vocacionado para atuar. Temos muitos jovens assistindo a gente, com certeza, que já se espelham, já vêm, já te acompanham já nas redes sociais. Você desperta esse lado no estudante de direito, né, de que é possível trabalhar com advocacia criminalista, ser um advogado criminal de sucesso a nível internacional. Quem não sabe, o Guto está fazendo mestrado na Espanha, mas você trabalha na defesa de quem? Você tem casos internacionais também, né, Guto? Por exemplo, do caso Daniel Alves, como é que está a situação? Você faz a defesa da mãe dele, né? A gente atuou, contratado aí pela família do Daniel Alves, né?
junto com a doutora Graciele. Saiu em mídia internacional, né? Nos principais jornais. Todos os jornais. Em todos os jornais. E foi assim, um conhecimento incrível, né? Você participar de um julgamento do Daniel Alves, lá na Espanha, nos bastidores, participando de tudo ali, na colheita da prova, isso trouxe assim, um crescimento profissional, um reconhecimento também, temos que dizer, né? E especialmente porque a gente acredita muito na absolvição dele, porque a gente entende que ele é inocente, as provas do processo comprovam isso, e a própria soltura do Daniel Alves, depois da condenação, ao tribunal analisar a prova e falar, olha, a probabilidade aqui de se manter essa sentença é muito baixa, e foi por isso que ele foi solto. As pessoas às vezes acham, ele foi condenado, ele é culpado. Não, há uma condenação de primeiro grau, nesse caso, e aí a gente entender esse direito comparado, as mudanças, porque lá na Espanha, recentemente mudou a lei que só sim é sim. Então, assim, de 10 provas que teriam contra o Daniel, 9 foram descaracterizadas. E aí o juiz fala assim, mas quando estava dentro do banheiro, se ela disse que foi não, então se só sim é sim, então eu condeno. Mas a gente tem 9 provas que desqualificam a palavra da vítima. Ele foi acusado do quê? Ele foi acusado de estupro, né? Lá nos Estados Unidos, de violação sexual. Na Espanha. De violação sexual. Lá não tem como vítima. Lá o termo é denunciante. Então eles veem como denunciante. E aí tem um critério lá que é... A denunciante ela não pode ser identificada de forma nenhuma. Então nem na audiência ela coloca o rosto dela. Tinha um tapume tampado, as perguntas você faz sem ver a pessoa, sem colher as suas expressões de respostas, sem ver a leitura corporal, e a leitura corporal fala muito. Então, assim, é aprendizado, é crescimento. Então, assim, essa jornada nossa aí, Brasil afora, em vários casos, né? A Operação Conexão Audi na Bélgica, Operação Torre Eiffel, todas as operações aí, vai trazendo um conhecimento que é importante pra gente entender isso e mostrar isso. A minha rede social, eu falo que é como se fosse assim o diário da minha vida. Eu vou mostrando ali, mostrando quando a gente ganha, quando a gente perde, como que a gente faz. Você me perguntou agora, como que você prepara para o estudo de um júri? Você se transforma. É outro ambiente. Você está num ambiente de um processo de provas digitais, numa grande operação, não tem emoção nenhuma. É técnica, é perícia, é prova produzida com detalhes. Não tem sentimento para julgar. Você vai para o plenário do júri, são 7 jurados, escolhidos da população, não conhece o processo e muitas das vezes o poder de convencimento do Ministério Público com uma prova às vezes que não está tão robusta, acaba levando a uma condenação. Então a gente também tem que subir o nível. Então a gente faz sempre um estudo de caso. Se o júri, por exemplo, é na terça-feira, a gente pega sexta, sábado, domingo e segunda para estudar aquele processo. A gente faz o júri simulado, a gente traz pessoas, convida pessoas da sociedade para ir no nosso escritório e a gente faz o júri simulado, Rodrigo. E aí depois a gente pergunta, o que te convenceu? Condenou ou absolveu? Eu condenei. Por que você condenou? Qual prova foi importante? E aí você entender a leitura daquela prova. Depois que a gente começou a fazer isso, entender como a pessoa leiga, que foi apresentada a prova, você pega um processo de 5 anos, você tem 1h30 para apresentar, o que você vai apresentar desses 5 anos? Como você vai apresentar? E a gente aí percebeu que o storytelling, né, a história contada, é muito mais efetiva do que a leitura de provas de papel, porque papel aceita tudo. Se você não tiver entonação, se você não tiver elementos gráficos para mostrar, a gente leva a nossa TV para o plenário, a gente faz PowerPoint, a gente faz animação gráfica, porque a pessoa está acostumada a olhar para a tela. Então quando você leva a tela, eu lembro de um júri em Tanabi, a gente foi fazer, eu estava montando a TV, o jurado falou, a gente vai ter Netflix hoje, eu falei, vai, Netflix da vida real. Ali eu já dei o jurado, eu vi que ele prestou atenção em tudo. Então é isso, é entender que hoje a gente está acostumado a receber dopamina o tempo inteiro na tela do celular, a gente não consegue desgrudar, dormiu é a última coisa que olha, acordou é a primeira coisa que vê. Quando você vê uma tela, quando você vê um material produzido, fala assim, deve ser essa história que está melhor contada. Porque olha aqui, ele trouxe provas, ele trouxe elementos. É tornar visível aquilo que às vezes fica invisível só com a leitura. Você se dispersa, você está escutando, quantas vezes você está conversando com alguém, repete de novo, me perdi aqui. Você está assistindo, você está vendo, você está com todos os seus sentidos ali, visão, audição, né? Quanto mais você maximiza todos os sentidos da pessoa, maior a probabilidade de você conseguir conquistar a atenção dela. E o promotor, ao mesmo tempo, fala, lá vem ele. Lá vem ele. Tá empurrando a televisão. E esse sentimento não tem, para você deve ser muito bacana, esse contato também, sempre com muito respeito, né? Muito. Fazendo uma analogia ao futebol, nas 4 linhas, o couro come, né? A gente brinca, bem jogado, é pegado o jogo, mas depois, doutor, olha, o trabalho, o reconhecimento do trabalho de ambas as partes, na acusação e na defesa, né? Eu tenho tido muito esse feedback, doutor,
A gente, às vezes, se exalta um pouco a mais, obviamente, né? É aquilo, briga durante o jogo. Terminou ali o júri, terminou ali o processo. Ó, doutor, é bom ter jogos duros com pessoas leais. Eu falo isso. Não importa a dificuldade que é o processo. Lealdade. Produção de prova com lealdade, com honestidade. Acabou. E seguindo as regras do jogo. E eu hoje, obviamente, qualquer defesa que a gente vai fazer, a gente vai olhar a jurisprudência do STJ. O que o STJ está entendendo nesse caso? Ah, é uma invasão de domicílio. A gente está vendo muito isso, mudou o entendimento. Antigamente a palavra do policial era ferro. Ó, o que o policial falou é lei. Hoje o STJ falou. O que o policial falou, desde que esteja assinado ou filmado, é lei. Não é. Se o réu falou, eu não autorizei entrar em casa, e o policial falou, ele autorizou. O STJ falou, você tem uma declaração escrita que ele autorizou? Não. Você tem uma filmagem? Não. Então não vale. Absolve. É a máxima do direito constitucional, né? Indúbio pro réu. Então, na dúvida a favor do réu. Então, se você tem uma dúvida, tem. Você tem duas palavras, ou do réu ou do policial. Por que a palavra do policial tem mais valor do que a do réu? Por que a do réu tem mais valor do que o policial? Temos policiais ruins e temos réus também que mentem, mas tem réus que falam a verdade. A gente presenciou recentemente aqui, o policial joga uma pessoa de cima de uma ponte. E aí chega na audiência de custódia falando, ele fugiu e aí foi contido, usado das forças, ou ele se jogou. Quem vai ter essa prova? E hoje, com esse monte de câmeras para tudo que é lugar, nada passa mais despercebido, né? Inclusive, a defesa do Daniel Alves, a grande prova da absolvição dele são as imagens das câmeras, da boate. Sim. Ô, Guto, e essa questão do direito internacional, porque igual você falou, as leis da Espanha são diferentes do Brasil. Como se preparar um advogado que você está num nível, que você chegou num nível, numa escalada, que você está, lógico, você tem que ter um entendimento de leis que não são só do Brasil. Como é que é essa preparação também? Não deve ser fácil, uma outra língua. Lá tem que se falar em espanhol. Ou a comunicação em português, teve tradutor. Como é que foi? Uma curiosidade da turma. Espanhol. Ah, eles dão aula em espanhol. Além de tudo, o advogado tem que ser poliglota, tá vendo? É um portunhol ali, uns têm mais facilidade para falar, outros você tem que prestar bastante atenção, se preparar. Não tem fórmula mágica, Rodrigo. Ninguém está preparado. Ah, o Augusto está preparado? Não está. Se achar que está preparado, já perdeu. É se preparar para cada processo, para cada... A gente fez uma operação que deflagrou agora em Campinas, semana passada. O cliente estava no Reino Unido. E aí faz uma ligação internacional com o cliente. Olha, e aí, como é que eu faço agora? Como é que eu posso? Eu já estou no banco, meu mandado de prisão já está no banco vermelho da Interpol. Eu posso voltar, eu quero ser preso no Brasil, eu não quero ficar preso aqui. É tudo uma construção. Então, assim, a gente é desafiado todos os dias, não existe quem está preparado, pelo contrário. É muito bom a gente ver um advogado recém-formado se destacando, porque ele entendeu o jogo, pegou aquele processo, estudou, ele vai estar tão preparado quanto o outro que já tem a carreira. A diferença, às vezes, é a experiência, né? Mas quantas vezes a gente não vê time menor, que correu, se dedicou 30% a mais e ganhou o jogo, e o outro achou que estava ganho e perdeu. É isso. É um escanteio errado ali, o outro time faz o gol. Não existe, eu sou melhor, eu estou melhor, eu cheguei, não. Todo processo é um início, e todo processo, falando de processo mesmo, processo penal, né? Todo processo ele tem um início, meio e fim. E você tem que se preparar para o início dele, para o meio dele, pelo fim, independente do tempo de carreira que você tem. Você conseguiu já surpreender a acusação em algum processo que você atuou, que foi minúcia, que o jogo estava perdido e você conseguiu reverter na última bola? Para a analogia sempre com o futebol, o pessoal entender. Já teve muito gol na prorrogação. Teve algum caso que te marcou nesse sentido? Que teve vários. O mais... Que você não tinha se atentado para aquela prova, aquela situação, e você tem um estalo ali que nem o cliente às vezes estava sabendo. Não, mas só a Operação Colibra semana passada, no meio da audiência, do depoimento ali dos policiais, ele falou assim, inclusive o alvo tal era o chefe. Eu falei, o alvo tal? Mas aí o processo era desmembrado, não tinha esse nome. Aí pesquisamos ali na hora o nome que ele falou, encontramos a sentença desse processo que ele estava falando, e esse alvo que era chefe, que tinha todas as provas, tinha sido absolvido. Falei, excelência, olha aqui, eles só falaram desse alvo. Esse alvo foi absolvido por Vossa Excelência. Então não tem como manter a prisão do nosso, que a prova aqui hoje. E o juiz falou, de fato, uma espécie de de soltura. Então assim, surgiu de uma palavra, de um alvo que a gente nem sabia que existia, na inquirição. Então assim,
o investigador quis robustecer demais o conhecimento dele, falou, não, tem envolvimento sim, a ligação dele era direto com um alvo tal, que inclusive foi condenado, tal. Entrei para ver a condenação, não, tinha sido absolvido. E vai, a gente trouxe essa prova na hora da audiência, e aí é muito legal isso, Rodrigo. Antigamente você ia para uma audiência, por fora, com papel. O cara falava na audiência, você não tinha como pesquisar. E esse caso aconteceu o seguinte, na hora que ele falou isso, a equipe, eu sempre faço audiência com alguém da equipe, a equipe já foi pesquisando, já encontrou a sentença, já baixou a sentença do STJ, já juntou no processo, falei, excelência, acabamos de juntar, está no ID número tal, a sentença com absolvição do alvo, que o investigador, era Josepe o nome, que o investigador acabou de mencionar do Josepe, que é a ligação dele com o nosso cliente, se a ligação dele é com o nosso cliente exclusiva, ele tem que ser solto aqui hoje, porque não tem provas, porque o outro, depois de analisar tudo, Vossa Excelência entendeu pela absolvição. Não era o mesmo juiz. A gente fala Vossa Excelência entendeu. Justiça, né? Pensando a 7ª vara, mas mudou os juízes. E a pessoa ficou, sabe quantos anos foragido por causa desse processo? 26 anos. Nossa. Perdeu 26 anos da vida foragido com medo desse processo, para chegar em 4 meses a gente conseguir a revogação, fazendo uma prova, como você falou, surgiu nos 45 segundos ali, né, do segundo tempo, no meio da audiência. Eu imagino para a família. Não, a alegria é impressionante. Para a família e para o próprio. Na hora que você estão assistindo ou você que passa a informação, que ainda além de tudo tinha a família que ficava ali nos arredores do fórum. Aquilo corta o coração, né? Independente de qualquer coisa. Sim. A mãe, né? É muito complicado, né? Como é que é pra você dar essa notícia da absolvição? Você usa muito termo, que eu acho muito engraçado. Mas é por questões liminares até, né? A Lili cantou. A Lili cantou. Você usa muito nas suas redes sociais. Lili é liberdade. A Lili é liberdade. Não, a liberdade cantou, a Lili cantou. Esse caso é o caso que a gente já tinha trazido a prova pericial. O juiz não tinha acatado, e aí, com a prova produzida em juízo, o juiz falou, realmente tem uma perícia que fala que a voz não é dele. Tem agora, nenhum policial soube identificar qual era a participação dele. Vinculou ele a esse Josepe foi absolvido, vai manter a prisão desse rapaz aqui agora. Então é bem nesse sentido. A gente faz carinhosamente ali, brinca, ali cantou, né? Liberdade cantou, porque realmente é uma alegria quando a gente consegue restaurar uma dignidade, restaurar uma liberdade. A gente fala de vidas, né? A gente hoje se vive um excesso acusatório muito grande, muitas das vezes. Né? Se coloca tudo, porque se não se colocou, depois também não pode dizer que não tinha. Então, assim, é parte do jogo. Não vejo isso como má fé, não vejo isso como deslealdade. É leitura de cada um da prova do processo. Aí, no entender da defesa, às vezes existe um excesso acusatório. E esse excesso acusatório, né, que a gente acaba, às vezes, conseguindo demonstrar ali, e demonstrando, o juiz acaba entendendo ali que talvez, como foi esse caso, a promotoria foi contra, o Ministério Público Federal, né, lá em São Paulo, mas o juiz muito centrado, eu falo, juiz vocacionado. O juiz vocacionado, ele não tem problema de rever a decisão dele. Ele quer fazer justiça. Não tem problema não aceita o erro, né? O erro é inadmissível. Há caso indefensável, Guto? Não há. Existe casos que, não tem como fazer a defesa? Não há, porque você não defende, você defende direitos. E todos os direitos, por mais que ao final você fale assim, aqui não tinha o que se fazer. Tinha muito. É a segurança daquela pessoa, saber que ele está sendo condenada por aquilo que ele fez. E falar assim, eu tive a melhor defesa e eu estou sendo condenado exatamente por aquilo que ele fez. Você imagina pegar uma pessoa condenada a 58 anos, 60 anos, e ele fala assim, não, mas também, com aquela defesa que eu tive lá, não tive nem chance. Agora ele chegar e falar assim, olha, eu tive a melhor defesa, eu vivi isso esse mês, em um dos júris que a gente fez, né, o resultado não foi o que a gente esperava, e aí quando eu fui atender o cliente, ele falou, doutor, eu fui condenado porque eu tinha que ser condenado, porque eu tive a melhor defesa, eu tive o meu direito resguardado, eu tive apresentado o que eu acreditava que era a minha defesa, o que era a minha prova. Se eles entenderam que isso não é, eu estou tranquilo, porque eu tive apresentado. Você imagina a insegurança da pessoa, um crime bárbaro, como a gente teve condenações essa semana aqui em São José do Rio Preto, envolvendo crianças, né? Condenação alta. Você fala assim, mas também ninguém nem me defendeu. Uma tristeza. Então, assim, a gente defende direitos, acima de tudo. São direitos, e direitos são inegociáveis. Eu falo isso muito. Doutor, vamos fazer. Eu falo, olha, os direitos não são meus, o direito é do cliente. E eu não negocio o direito de cliente. Deixa o juiz julgar, deixa decidir. Então, assim, a gente não pode, em nome, às vezes, de estar fazendo parte de um convênio da defensoria, você se inscreveu, então faça uma defesa melhor ainda. Porque ele vai achar só porque ele não está pagando que é ruim. Mostra ele que é o contrário, que ele encontrou um advogado vocacionado. É isso.
Mas de qualquer forma a gente vê algumas defesas de 1, 2, 3 laudas. Infelizmente. De casos que assim, que chama muita atenção, que teria repercussão para o advogado se ele fizesse uma defesa brilhante naquele processo. Muito, né? Às vezes é o poderia se destacar, mas ele faz só por tabela, né? Rodrigo, você tocou num ponto que às vezes assim, tá ali o momento do advogado se destacar. Tá na cara dele. Tá com um grande caso na mão. E ele não vê, ele fala assim, essa aqui é defensoria, vou fazer qualquer defesa aqui. E coloca. Teve um caso uma vez que chegou pela defensoria, eu ainda fico nomeado na defensoria, é um projeto. Você participa da Participo, gente. Pô, então você pode fazer a defesa de... Posso, nomeou lá e é personalista, você não pode subestabelecer. Então eu continuo fazendo, a gente pega alguns casos... Não esquece as raízes, né? A gente pega alguns casos pro bono no escritório, a gente entende ali, vê que tem uma injustiça, a gente não tem problema nenhum, a gente tem uma advocacia colaborativa, a gente faz júris, às vezes o pessoal vê a gente fazendo júri, vai lá 20 advogados, o que é isso, Guto? O que é isso aqui? São advogados que a gente tem um grupo fechado, a gente compartilha, toda vez que a gente tem um caso, que a gente vê uma grande injustiça, seja próprio contratado, seja pro bono, a gente joga ali, e aí as pessoas, e é natural, tem casos que toca tal advogado, tem outros que não tocam. E aqueles que são tocados são levantados a fazer um estudo daquele caso. O projeto Innocence Day, que tem trazido aí grandes reviravoltas em pessoas condenadas, surgiu disso, de pessoas que se incomodaram em um possível condenado. Imagina a dor que deve ser a pessoa inocente presa. Velho, eu não fiz esse crime. E tá lá dentro, pagando. A gente tem um caso agora, o cara ficou aí acho que 15 anos preso, sem mandado de prisão, esqueceram ele lá dentro. Esqueceram ele lá dentro, simplesmente esqueceram. Imagina, a dor, o sofrimento. Então, assim, quando você tem essa oportunidade... E como é que esses caras chegam a você? Porque ele está lá dentro sozinho. A família que procura. Esse caso não foi comigo diretamente, foi o doutor Roberto Duarte, lá no Cariri. Ele ficou esquecido lá. Aí um dia ele foi atender e falou, doutor, você não pode olhar meu processo? Eu dei o nome dele. Eu não achava processo nenhum. Foi na administração penitenciária e falou, deixa eu ver o prontuário dele, a parte desse rapaz aqui. Aí 2 dias depois, doutor, ele foi posto em liberdade. Eu disse, como assim ele foi posto em liberdade? Aí viram que ele estava lá preso, sentado. Aí ele saiu no Fantástico, em todo que lugar. Aí o que ele fez? Ele foi e falou assim, não é assim. Ele foi posto em liberdade porque eu perguntei, cadê o processo dele? E aí veio todo um processo de indenização, de tudo agora. Mas assim, então assim, isso ainda existe. Mas a indenização, por mais que o valor seja um valor que por vai mais alto que seja, não muda. Ele ficou quantos anos preso? Ele ficou, salvo engano, 12 anos preso. Então, mais de uma década. Imagina, não se revolta, a gente não consegue voltar no tempo, né? Só em filme, né? Eu vejo lá quando o nosso cliente sai a liberdade, fala a liberdade que eu tô, doutor, eu quero ir embora hoje, eu quero ir embora hoje. Não, mas não sei se vai chegar o vara hoje, amanhã não, doutor, pelo amor de Deus, corre hoje, não aguento mais um dia aqui. Um dia. São dores e traumas que ficam pro resto da vida. Sim. A gente está caminhando aqui para um bate-papo muito legal, muito bacana, como sempre. E é a questão daquele projeto que você tem, da questão do cárceres, da questão ligada à religião, à fé das pessoas. Como é que você continua com aquele projeto ou não? Sim, Rodrigo, isso é algo que nos marca muito, que a gente vê que a gente tem um Deus que cuida em todos os momentos. Seja o culpado, seja o inocente, e aí a gente vê a transformação através, que é o nome da live chama Milagres no Cárcere, o encontro dele com Deus através do cárcere ali, a transformação, e é isso que a gente procura na vida, né? Sempre evoluir, sempre poder ser fonte de transformação, mas não tem fonte de transformação mais pura e genuína do que a transformação de uma entrega de um coração a Deus, de uma entrega verdadeira, de uma conversão, de entregar os caminhos e ver a vida sendo transformada. Então, assim, a gente viveu já grandes histórias, e uma que me marcou muito, se me permite, porque ele acabou de falecer agora, esse rapaz, foi um rapaz que eu fui atender ele no presídio, e ele já tinha feito de tudo. E aí um dia lá, perguntava assim, Senhor, por que os outros saem e eu não saio? E aí ele entendeu que era o tempo dele. E aí ele se converteu lá dentro, e ele virou pastor lá dentro. Começou... E aí um dia Deus deu uma palavra, ele falou, você vai sair daqui e ir direto para a rua. E aí uma cliente nossa visitando ele, contou a história, pediu para a gente dar uma olhada no processo. Quando eu olhei o processo, eu falei, nossa, mas aí eu acho que tem algo aqui que dá certo. E a gente fez o pedido e de fato deu certo, e ele saiu direto para a rua, porque ele tinha tanto tempo já cumprindo a pena,
e saiu de livramento condicional, só para que o pessoal entender. Então, assim, ele não teve que passar por um semiaberto. E eu tive a oportunidade de fazer uma live com ele, com o William, sobre a transformação, e ele deu o depoimento dele, ele deu o testemunho dele de conversão, e aí ele saiu, ele era motorista de caminhão, na época quando ele foi preso, ele estava transportando uma droga, ele se converteu, ele voltou a trabalhar, e ele sofreu um acidente de caminhão agora e morreu. E aí a família falou assim, graças a Deus, a gente teve aquele cárcere naquele momento, e se ele tivesse morrido, enquanto ele estava naquela vida de transportar drogas, naquela vida de tráfico, ele não teria hoje a salvação. Então o conforto da família, de saber que naquele cárcere foi a transformação da vida dele, foi a transformação, até me emociono, foi a transformação da vida dele, no momento mais difícil da vida dele, que a gente podia estar reclamando. Então, assim, a gente não pode reclamar nada da vida, a gente tem que entender qual que é o propósito de Deus em cada momento da nossa vida. Então, assim, quando a gente tem essa oportunidade de trazer o Milagres do Cássio e mostrar a transformação de Deus, milagres, vocês têm um cliente agora, eu vou fazer hoje, inclusive, a live Milagres do Cássio, a história do menino Hugo, a dona Marli, mãe do Hugo, chegou e falou pra gente assim, meu filho vai passar o Natal em casa, nesse ano. Eu falei, doutor, dona Marli, não tem condições, olha aqui a pena dele. Olha, ele falou, doutor, Deus já falou comigo, só trabalha, só continua fazendo os pedidos. E aí a gente fez os pedidos, tenho certeza que não foram a nossa capacidade que foi predominante para ele conseguir. Não, foi uma palavra que Deus colocou no coração dela, de transformação, do filho dela saiu de lá transformado, e aí tem 15 dias ele está em casa, manda foto. Eu não falei, doutor? Então deu tudo certo. Tem umas coisas que não tem explicação. Não tem explicação, né? São os milagres do cárcere. Igual você está num CDP, está numa prisão, uma pessoa grita por você e pede, doutor, veja meu processo. E você descobre uma injustiça, que o cara está lá 12 anos. Se você simplesmente tivesse ouvido, virado as costas, tivesse indo embora, é uma vida que ficou para trás, que você não deu oportunidade. Mas aí você foi ver, teve iniciativa, porque é difícil para advogado ir lá, o pessoal deve, pô, você está defendendo um, às vezes o cara não tem condição. Sim. Doutor, grita, ele sabe o número do processo, tudo, né? Sim. E você tem que memorizar ou você anota? Tem que anotar tem que ali? anotar, né? Se o cara grita seu nome, anota aí, doutor, vem pra mim, pelo amor de Deus. Esse caso do doutor Roberto foi isso. Doutor, pelo amor de Deus, dá uma olhada no meu processo, qual que é o seu nome? Doutor, eu tô aqui há 16 anos, Rodrigo. Estou aqui há 16 anos, doutor. Dá uma olhada no meu processo. Aí sabe o que me chama a atenção? É que às vezes a gente vê o processo julgando e fala assim, se ele fosse inocente ele tinha falado, ele ficou em silêncio. Essa pessoa ficou 16 anos calada. A gente tem que entender que tem pessoas diferentes de nós. Nós, às vezes, somos comunicativos, às vezes nós já falamos, pisou no dedo, a gente já vai gritar. Tem gente que vai ter o pé arrancado e não vai gritar. E você vai ser o grito dessa pessoa, às vezes não pedir, doutor, olha meu processo. Então o ouvido tem que estar sempre atento. Tem que ser empatia ao próximo, principalmente aos menos favorecidos. Bacana. Guto, olha, eu agradeço demais a tua presença aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima, nesse período aqui de final de ano, 2025, muitos projetos novos, muitas questões novas. Você já está numa meta que está uma régua lá em cima. Tem como buscar mais? O que você espera para 2025? Eu deixaria para você deixar uma mensagem para o pessoal aqui já de final de ano aí também. Porque vai ser um ano, acredito que um ano bom. Não tem eleição o ano que vem. Então a gente tem que trabalhar muito cada vez mais, né? Sim. Mirar no trabalho e trabalhar. Não tem outro caminho, né, Guto, para conquistar as coisas, né? Rodrigo, primeiro eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui batendo esse papo, desejar aí um feliz ano novo, um Natal maravilhoso, um 2025 de impacto na vida, que você tem feito isso, né? Você que é um veículo de comunicação, né? E nada mais importante do que as pessoas estarem bem informadas, né? 2025, nosso escritório pretendemos restaurar mais dignidade de forma extraordinária, e quando se fala em subir a régua na forma de conhecimento, na forma de transformação, de ajudar o próximo, de ser instrumento de transformação. Então é isso que a gente espera. Aos que estão aqui nos assistindo, seus telespectadores aqui, desejar também um final de ano maravilhoso, um 2025 sensacional. Tenho certeza que a gente tem tudo para evoluir, a gente não tem que olhar para as dificuldades, a gente tem que olhar para aquilo que a gente pode conquistar, transformar, porque dificuldades todos nós teremos, de todos os tipos, e aí o que faz a diferença? São os reclamadores ou os fazedores? Eu prefiro estar sempre do lado dos fazedores. Vamos fazer.
Vamos fazer, vamos plantar. Está lá na Bíblia, né? Faça a colheita, plante, plante que a colheita virá e não tem como não vir. Então é só procurar o terreno fértil, e na advocacia criminal eu vejo um terreno muito fértil para atuação para empresários, para celebridades, para projetos realmente de advocacia nesse ramo de macrocriminalidade digital, essa criminalidade não violenta, né? Que a gente fala, né? Crimes com violência, grave ameaça, que tem aumentado, mas o que tem trazido ali muitos projetos realmente de trabalho são essas operações Brasil afora, e não tem sido diferente, só está subindo a cada ano, só está evoluindo a cada ano, e aí fica um conselho, né? Prepare-se, estude, mas acima de tudo, seja honesto, tenha integridade. Não adianta nada, o ditado que eu sempre falo, fique vivo e não seja morto, né? Ou seja, não adianta você conquistar um monte de coisa de forma que você vai perder sua dignidade, sua honestidade, você vai colocar sua vida em risco, da sua família. Então é isso, é desejar que o Espírito de Deus aí esteja com todos nesse ano, orientando, guardando, um final de ano abençoado, e é isso que eu desejo a você e a todos os telespectadores do Diário do Rodrigo Lima. Muito obrigado, Guto, mais uma vez. E olha, pessoal, agradeço você que acompanhou a gente até agora aqui, nesse podcast muito especial com o advogado criminalista Augusto Mendes Araújo. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo é que tem lado. Um abraço, até a próxima, pessoal.